Graças a Deus, Emanuel, Deus é conosco, glória a Jesus, glória a Deus. Seu amigo Charles Rodrigues, estamos estudando o livro do Apocalipse, numa série de mensagens, inclusive amanhã, portanto, domingo, dia 5 de abril de 2020, convocação geral, nós estaremos no jejum nacional. Eu quero convidar a todos os meus seguidores, a todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, que participam conosco na Igreja do Espírito Santo, aos membros da Igreja do Espírito Santo, a missão ali no Jardim Fragoso, na rua Ayrton Senna do Brasil, 230, que Deus abençoe poderosamente toda a amada igreja e essa missão que nós temos no bairro do Jardim Fragoso, em Olinda. Meus amados, nós estaremos jejuando nesse domingo e orando num grande clamor pela nação, tá certo? A distância não é uma barreira para o poder do Espírito Santo. E você poderá acompanhar de qualquer lugar do mundo. Estaremos juntos em espírito. Sim, porque milhares de pessoas estarão orando e jejuando e num grande clamor nacional, sabe, algo inédito, jamais realizado no nosso país, jamais feito, e nunca nenhum presidente convocou a nossa nação a orar e a jejuar. E nós vamos, então, atender a esse pedido, estaremos orando e jejuando em favor da nação, e sabemos que, sabe, essa pandemia está chegando ao fim, e o coronavírus irá desaparecer para sempre, no poderoso nome de Jesus Cristo. Muito bem, meus amados, nós vamos abordar aqui hoje Apocalipse capítulo 8 e no capítulo 9, Apocalipse 8 e 9, nós vamos falar sobre o sétimo selo, vamos também falar sobre o que vai acontecer nesses próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. O que é que a Bíblia diz? O que é que vai acontecer neste mundo? Você sabe o que já aconteceu, o que está acontecendo atualmente, mas o que é que a Bíblia diz? As profecias bíblicas. Vamos então mergulhar na poderosa palavra do Senhor. A resposta está na palavra. Você que está aí apreensivo, com medo, você precisa realmente confiar no Senhor. Confia no Senhor, não viva debaixo do medo, Ele está nos guardando, nos protegendo. Mais do que nunca é preciso buscar, sabe, uma comunhão com o Senhor Jesus. Essa comunhão só é possível através da pessoa do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo nos revela Jesus a nós através da Escritura Sagrada. Se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, vai ser apenas uma literatura para você. Se você ouve pregações e essas pregações não forem ungidas pelo Espírito Santo, então poderá entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas se a palavra for pregada na direção do Espírito Santo, ela ficará na tábua da sua mente, na tábua do seu coração. Porque, de verdade, nós estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E os cristãos da antiguidade, eles não tinham medo nem da vida e muito menos da morte. Mas os cristãos modernos, nós temos medo da vida e temos medo da morte. Então, há algo errado. E isso não está em Deus. Está na nossa maneira de crer. Está na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida atual. Então, temos que mudar isto. Porque as profecias não vão mudar por nossa causa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Deus não vai mudar um I, um J, um tio, nada da palavra. Está se cumprindo e vai se cumprir. O homem está destruindo o planeta.
É o ser humano. Não culpe a Deus por isso. É o homem quem destrói a natureza, quem mata os animais. Muitos animais estão em extinção. São os homens que matam os homens, que fabricam bombas, que fabricam armas químicas, sabe? Estamos vivendo numa verdadeira guerra. Essa pandemia não foi causada por Deus, foi profetizada pelas trombetas de Deus na terra, os antigos patriarcas, profetas e apóstolos, o próprio Senhor Jesus, não é? Jesus, ele, quando estava em figura humana, Jesus, ele exerceu o ministério pastoral, também de profeta e sacerdote, e hoje ele é o nosso pastor, nosso bispo, nosso sacerdote, nosso Senhor, nosso rei, é o ministério completo. Agora, o que é que a Bíblia diz de coisas que vão acontecer, sabe, com a humanidade, com aqueles que ainda estiverem neste mundo, nesse tempo, com aqueles que não foram arrebatados ou que morreram e não aceitaram a Jesus e nesse tempo estarão vivos aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer? Se hoje o mundo inteiro parou, até, sabe, o planeta, houve uma mudança na Terra, sabe, nas placas tectônicas, houve uma mudança, sabe, a Terra, ela, por causa da falta de movimentação dessa massa humana, 7 bilhões de pessoas em casa, o próprio planeta, as placas tectônicas, houve uma mudança, uma alteração, para você ter uma ideia. São milhares, milhões de pessoas, sabe, bilhões de pessoas que estão paradas, estão em casa. Alguns saem na rua, não é? Mas os shoppings parados, as academias paradas, os trabalhos parados e muita gente em casa. Vamos agora à poderosa palavra de Deus, Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, vamos lá, estamos numa série de mensagens falando sobre os selos do Apocalipse, sobre o arrebatamento final dos tempos. Vamos à palavra do Senhor. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Veja como a coisa é grave. A expectativa no céu por meia hora, e o apóstolo João, arrebatado, ele viu a igreja lá arrebatada no céu, ele viu o arrebatamento, ele viu, sabe? E ele começa a descrever aqui, houve um silêncio por meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. A trombeta representa grandes acontecimentos, grandes eventos, sabe? Algo grandioso que vai acontecer. Então, a trombeta, os profetas de Deus eram considerados trombetas de Deus. Porque todas as vezes que a trombeta é tocada no exército, é para que alguma movimentação, alguma ação seja feita. Então, veja, ele percebe que um anjo, ele toca, sabe? E foram tocadas aí as trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar, o altar de Deus. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. A palavra santo é separado. Esse incensário contém todas as nossas orações, a oração da igreja. Sabe, quando você ora, quando você jejua, Deus não esquece, não. Há um recipiente ali, um incensário, uma oração de cada pessoa que foi separada para Deus, escolhida neste mundo. Então, este anjo trazia esse incensário, foi dado o incensário, com as orações de todos os separados para Deus, os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Então, santo não é aquele empalhadinho que não se mexe,
Santo também não é aquele que nunca erra, nunca peca, certinho, bonitinho, cheirosinho, cabelinho partido no meio na página 50, a Bíblia debaixo do braço. Não, não, não. Santo é separado. Todo homem é falho, ninguém vai ser salvo pelo seu próprio mérito. Somos salvos, como diz em Efésios 2:8, pela graça, e isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie e diga, eu mereço a salvação. Vamos lá. Então, Deus ele tem a oração dos santos dentro desse incensário. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Olha só, gente. Juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar, lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Sabe o que é isso? A resposta. Houve então a resposta dessas orações. Nesse tempo, sabe, a igreja vai orar, até quem não orava vai aprender a orar, vai precisar orar. Até quem dizia, que negócio que eu não acredito em Deus, sabe, eu não quero saber de Deus, esse negócio de Deus e Bíblia, haverá uma apostasia, mas também haverá um avivamento, um despertamento como nunca houve. Até quem não acreditava nessas coisas vão ver o que está acontecendo e vão ter tanto medo e pavor que vão clamar a Deus. Mas não é medo de Deus, não. Não. É o homem, a ganância do homem, a maldade do homem, sabe? Um país sabotando o outro. O homem, a maldade vai aumentar cada vez mais. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. E é o que está acontecendo. Então, o anjo pegou esse incensário, encheu de fogo, e aí vem a resposta de Deus. Lembra de Elias que orou e o fogo desceu? Vai descer sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Gente, houve um terremoto. Versículo 6, Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Então, os sete anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Olha aí, gente. Cada trombeta é um acontecimento. Cada trombeta é uma ação de Deus, é uma intervenção divina. Porque se Deus não tirar a igreja daqui, falando em igreja, a igreja está no feminino, né? Interessante que há pregadores, eu não vou entrar nesse termo hoje, um dia eu vou falar sobre isso abertamente e vou provar na Bíblia, né? Há pregadores que proíbem mulheres de pregarem. Interessante que a igreja é a noiva de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, foi uma mulher que ele apareceu primeiro, Maria Madalena, e mandou avisar, pregar que ele estava ressuscitado aos discípulos. Não é? Eu vou falar um dia sobre isso e vou postar para vocês, tá bom? Porque tem pessoas que me perguntam com dúvida, mulher pode pregar ou não? Mulher pode ser pastora ou não? Então, eu vou fazer uma live e vou falar só sobre esse assunto. Vamos lá. Então, a igreja pode ser noiva, a mulher pode ser dizimista, não pode? Ela pode lavar a igreja, arrumar a igreja, ela pode ser a noiva de Cristo, só não pode pregar? Bem, vamos lá. Deixa eu me segurar aqui. Bem, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Olha aí, 7 anjos com trombetas. Vamos ver a intervenção divina. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra. Um terço da terra foi queimado, gente. Olha que coisa, hein? Um terço das árvores, de toda a planta verde foi queimada, um terço. Gente, não é brincadeira, não. Um terço de 100, não é? 100%. Um terço de 100 é 33,6. Agora, um terço da humanidade, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Então, dá mais de 2,5 bilhões de pessoas.
que vão morrer quando isso acontecer. 7, um terço de 7, não é? Dá de 7 bilhões de pessoas, ou 7 bilhões e meio, quase 3 bilhões de pessoas irão morrer nesse tempo, sabe? Veja que coisa, hein? Se o coronavírus é algo que está aí trazendo pavor e medo no coração até de crentes que sabem que estão salvos, seu corpo para de funcionar, você recebe um corpo novinho em folha, que nunca vai adoecer, nem morrer, nem envelhecer. Agora, quem não for arrebatado e ficar aqui nesse tempo, quem não tiver a marca de Deus, do Espírito Santo em sua vida, está perdido. Veja bem, gente, porque nós vamos passar pelo começo dessas coisas. E o Espírito Santo é a garantia do penhor da salvação. O Espírito Santo é quem vai arrebatar você. Se você não priorizar o batismo com o Espírito Santo, o que será da sua vida? Como é que eu tenho o Espírito Santo? Como é que eu recebo? Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador e observando a palavra de Deus, se alimentando da palavra, liberando o perdão, se afastando do pecado. Então você, ao aceitar Jesus, será salvo. O Espírito Santo se aproxima de você e ele marca você com o sangue de Jesus e você está garantido, está salvo. E agora deve se manter salvo. Por quê? Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Veja, a igreja aqui vai passar pelo começo dessas coisas. Eu acredito que no começo dessas coisas, há quem acredita que no meio dessa grande tribulação, que aqui já está o império do anticristo, e há aqueles que defendem que será no fim. Mas eu não creio que será no fim, porque a palavra arrebatamento é resgate. Será um sumiço de milhões de pessoas, onde sua roupa vai ficar, relógio vai ficar, tudo vai ficar, tudo que é dessa terra. Mas você receberá instantaneamente, será transformado e receberá um novo corpo. A pessoa morre agora, o corpo dela fica na terra, mas no arrebatamento o seu corpo é transformado instantaneamente pelo poder, o maior poder que existe, o poder que fez Jesus nascer no ventre de Maria, que apoderou Jesus para curar enfermos e ressuscitar mortos, e expulsar demônios, que cuida da igreja hoje e que vai levar a igreja para o céu. O poder do maravilhoso Espírito Santo. Se você não tem comunhão com ele, amizade com ele, busque-o, porque só ele é amigo de verdade. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. O segundo anjo, veja, atingiu aí um terço da terra, um terço das árvores, um terço das plantas verdes. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, gente. É por isso que Apocalipse 21 diz que o mar não vai existir mais. Morreu um terço das criaturas vivas no mar. Foi destruído. Um terço das embarcações. Olha só. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Então a água potável da terra será danificada. Como é que vamos fazer? O ser humano não consegue passar 3 dias sem beber água. Então, um terço, veja, vai haver aí uma demanda pela água, que não é brincadeira, não. E a água é uma riqueza, gente. É uma riqueza. Mas a água potável será danificada, um terço. O nome da estrela que vai cair é absinto, significa amargo, né? Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, no verbo grego significa veneno. As águas serão envenenadas. Agora,
Veja que coisa. Vai cair essa estrela. Quando você vê estrela na Bíblia, representa anjos, representa alguma autoridade. Não é? Os próprios pregadores são estrelas. Eu sei que alguns ficam com estrelismo. Não é para ter estrelismo. Mas você e eu, os pregadores, somos estrelas na mão direita de Jesus. Está em Apocalipse. Mas essa estrela aqui, certo? Essa estrela aqui pode ser uma autoridade política que vai danificar as águas, como esse vírus aí que nasceu, que apareceu na China, surgiu na China e atingiu o mundo inteiro. Outros acontecimentos irão surgir para reduzir os seres humanos à Terra. Não é teoria da conspiração, não. É Bíblia. É a palavra do Senhor. Um terço, sabe, da terra, das árvores, da vegetação. Imagina a agricultura. Países que vivem da agricultura. Tem países que a riqueza, como alguns países da Europa, é o ouro. Mas tem país que sobrevive da agricultura. Imagina um terço das árvores, das plantas e da água potável ser danificada. O que será dos países como o nosso, que a maior riqueza está na agricultura? Fome, miséria, doença. Imagina, gente. Então, a segurança, sim, para aqueles que tiverem o penhor do Espírito Santo. Eu vou mostrar na Bíblia. Vamos lá. Então, o terceiro anjo tocou a trombeta, a grande estrela caiu, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é amargo, absinto. E muitos morreram pelas águas contaminadas, a ação das águas que se tornaram amargas, venenosas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol. Até o sol será atingido. Um terço da lua, eu acredito literalmente. Um terço da lua. Sabe, não é nada alegórico, não, é literal. Um terço da lua, das estrelas. De forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, apagão. Um terço da noite. E também um terço da noite. Vamos lá, versículo 13. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai dos homens que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, quem foi essa estrela que caiu do céu? Satanás. Apocalipse 12, 7. Quando ela abriu o abismo, subiu fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceu-se com a fumaça que saía do abismo. Demônios, 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 demônios. Demônios saindo do abismo, do inferno. Demônios, sabe? Até aqueles que estavam lá presos para esse dia. Então começa uma guerra aqui. Literalmente uma guerra no mundo espiritual e físico. No mundo espiritual e natural. Então, vejam, da fumaça saíram gafanhotos, demônios, pragas, que vieram sobre a terra.
foi-lhe dado o poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não matar, eles receberam ordens para não causar dano, não vai mais causar dano na relva da terra, já foi causado antes. Os demais anjos que tocaram as trombetas, um terço da lavoura, das árvores foi atingida. Esses não, esses têm uma missão específica. Eles receberam ordens para não causar dano à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas, olha o ataque agora, aqueles que não tinham o selo de Deus na testa, no coração, na mente. Sabe, gente com mente fraca, gente que não se alimenta da palavra, que não crê na palavra, que não é guiado pela palavra. O poder de Deus está na palavra do Espírito, porque Deus é Espírito. Sabe, pessoas, Maria vai com as outras. Pessoas que vão até usar a Bíblia para dizer, eu fico imaginando quando o anticristo, que como é fácil dominar uma multidão. Veja, está todo mundo em casa. Mas eu fico pensando, quando o anticristo disser assim, olha, não vai ter direito a tirar passaporte, não vai ter direito a comer, a beber, a negociar, a comprar e vender, quem não tiver a minha marca na testa e na mão direita. Mas aí a palavra de Deus está dizendo aqui que quem não tiver a marca de Jesus na sua testa, a marca da promessa, o Espírito Santo, sabe, quem não for lavado e remido, quem não aceitar Jesus, quem não tiver aceitado a Jesus, acha que Jesus é ideologia de vida, é religião, sabe, que entregar a vida a Jesus, isso aí é ser gente alienada, bitolada, fanática. Quando acontecer isso, não vai ter nenhuma proteção para ela. Quem é apenas religioso, mas é uma língua, é chamado crente boca de algodão. Boca de algodão é uma das cobras mais venenosas que existe, não é? Nesse mundo. É a mamba negra e a cobra boca de algodão. Então, quando o crente é fofoqueiro, a gente chama de boca de algodão. Bem, então, tá lá a pessoa com um coração podre dentro da igreja, sabe? Desejando o mal das pessoas. Desejando o mal. Desejando que a pessoa fique caída em pecado. Procurando saber até notícia. Cadê? Morreu não? O que é que aconteceu com aquela pessoa? Bem, se você não buscar o Espírito Santo, você está perdido. Se você não voltar para Jesus, mesmo estando dentro da igreja, não se converter, quem está dentro da igreja não quer dizer nada. Não quer dizer muita coisa. É importante, mas não quer dizer muita coisa. Então, vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Fico imaginando quando o anticristo disser assim, tem que colocar a marca. Olha, temos que obedecer às autoridades, né? Bem, os cristãos obedeceram às autoridades de Deus, como diz lá em Romanos 13, que as autoridades são instituídas para Deus, por Deus, mas quando mandaram eles parar de pregar ou falar do nome de Jesus, muitos foram para as arenas com leões e foram cantando e sorrindo, não foi chorando, não. Eles não tinham medo da morte, porque sabiam que eles estavam salvos de verdade. Sabe, quando jogaram o apóstolo João numa piscina com óleo fervendo e João saiu ileso, ele foi ali convicto, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando disseram para Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misael, Ananias e Azarias, em Daniel 3, que o rei Nabucodonosor disse, quem são vocês? Eu baixei uma lei, um decreto. Eu sou o governador geral, mando no mundo inteiro. Ao som dos instrumentos musicais, vocês devem se prostrar. Olha, os outros crentes se prostraram. Os outros judeus se prostraram. Se vocês não se prostrarem, imediatamente vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que pode livrar vocês? E eles disseram,
Quanto a isso, ó rei, não precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, nos livrará da fornalha de fogo e também das tuas mãos, ó rei. Porque fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante de ti e nem da imagem que o Senhor mandou fazer. Aquece aí 7 vezes mais a fornalha. Jogaram eles lá dentro, amarrados, com roupa e tudo. Foi o que aconteceu? O próprio rei viu que havia ali o 4º homem na fornalha. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas o que é que nós fazemos hoje? Vamos obedecer a tudo. Não. Respeitar, obedecer, tem um limite. Quando as autoridades vêm contra o que a Bíblia diz, devemos ir ser presos com alegria, ser punidos com alegria. Os apóstolos apanharam até em praça pública e não se achavam dignos de sofrer pelo Evangelho. Hoje não queremos passar por nada, não queremos sofrer pelo Evangelho. Vamos lá, a palavra do Senhor. É por isso que é muito blá, blá, blá e pouco poder. Nós precisamos de poder, mas temos que ter e manter a comunhão com o Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 5. Veja, gente. Esses demônios que saíram do abismo vieram só para atormentar a alma humana. Nesse tempo, se hoje já tem pessoas com depressão, medo, síndrome do pânico, desejo de suicídio, nesse tempo aqui, sabe? Olha o que é que vai acontecer. Então, eles deviam causar dano, mas apenas para causar dano àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Então, há teólogos que dizem que esses 5 meses são 5 anos. Há teólogos que multiplicam, não é? Esses 5 anos e eles colocam 5 vezes 30, 150 anos, não é? E há aqueles que defendem que são 5 meses, literalmente. Seja 5 meses, seja 5 anos, seja 150 anos, mas veja o que é que vai acontecer. Então, foi dado poder não para matá-los, mas para causar-lhes tormento durante 5 meses. Então, há um tempo determinado para começar e parar. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião na alma. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então isso aqui é um mistério. Isso não quer dizer que eles vão pular do 5º andar, do 10º andar, se esborrachar no chão, se quebrar todos e vão sair como vivos, não é? Como mortos-vivos. Não. Isso é um grande mistério. Sabe, as pessoas já tentam suicídio hoje e não conseguem. Muitos não conseguem. Mas vai aumentar essa demanda assustadoramente. E devido ao quê? Ao medo, ao terror, ao desespero. Vamos lá, a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Quer dizer, é uma guerra. Tinham sobre as cabeças algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Então eram demônios, literalmente demônios. Agora de uma outra escala, uma escala maior. Os cabelos deles eram como cabelos de mulheres, sensualidade, sabe? Então veja a aparência. Há pessoas que começam a ter esse tipo de aparência, seres humanos. Os cabelos deles eram como de mulheres, os dentes como os dentes de leão. Significa o quê? Violência.
Então vai haver muita violência, sensualidade nesse tempo, sabe? O aumento da violência, da sensualidade, da nudez. Tinha couraças como couraças de ferro. Então, eles vão fazer com que as pessoas endureçam cada vez mais. Esses demônios vão invadir as mentes, os corações daqueles que não têm o selo de Deus. Então, as pessoas vão ficar endemoniadas na terra. E diz assim, ó: o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos, carruagens correndo para a batalha. Então, realmente são muitos demônios para uma grande batalha. E essa batalha, com certeza, é contra a igreja, contra os anjos, contra os seres humanos. Só vai estar imune e protegido quem tiver o selo de Deus. Tinha caudas e ferrões, como de escorpiões. Na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles. Quem é o rei? Quem é o rei? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion, significa destruidor. Satanás é o destruidor. Jesus disse em João, no capítulo 10, ele veio para matar, roubar e destruir, 10:10. Os primeiros, passou. 2 outros ainda estão por vir. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi a voz do que tinha, a voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo, o 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Olha aí, vai ser solto 4 demônios que nunca eles, desde o dia em que foram presos, sabe? Da escala daqueles demônios que possuíram mulheres na terra e nasceram gigantes, nasceram os nefilins, esses anjos serão soltos. E ali diz, ó, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Existe a hora, dia, mês e ano. Foram soltos para matar 1/3 da humanidade. 7 bilhões e meio de pessoas, se fosse hoje. Se for acontecer agora. Eu não sei quanto tempo mais temos. Daqui a pouco a Terra vai para 8 bilhões de pessoas. Mas se agora temos 7 bilhões e meio, dá mais de 2 bilhões e meio de pessoas mortas por ataques desses demônios. O que é que esses demônios vão fazer? Os demônios agem usando autoridades da terra. Eles vão usar o quê? Um país contra o outro, guerra, armas químicas, eles vão danificar a água, eles vão danificar o oxigênio, pessoas irão vai começar a aparecer mais epidemias, vírus, enfim. Os demônios vão agir. E muitos não vão estar nem percebendo, principalmente quem não tem a marca de Deus, o selo do Espírito Santo. Porque a ideologia na mente, os jovens estão sendo ensinados, as crianças nas escolas e faculdades, não é? A não crer em Deus, essa é a verdade. O homem já é ensinado a acreditar que veio do macaco. Então, gente, vamos lá. Olha o que diz a poderosa palavra do Senhor. Vamos prosseguir. O número dos cavaleiros, repare, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Então, a igreja aqui, quando acontecer isso, a igreja será arrebatada. Depois, a igreja vai ficar 7 anos no arrebatamento, 7 anos da grande tribulação aqui. Aqui há um intervalo, porque nesse tempo aqui a igreja não vai estar mais aqui. Vai ter sido arrebatada. Agora já não é mais a guerra de Ezequiel 38 e 39, que é de Gog e Magog. Agora é o Armagedon.
Então a igreja sobe para depois de 7 anos voltar para intervir. Jesus pessoalmente vai intervir contra essa guerra liderada pelo anticristo. Olha aí o exército que vai marchar entrando por Nazaré. Vai entrar por Nazaré, vai marchar contra Israel para invadir e destruir Jerusalém. O anticristo vai fazer isso. Então, com os países aliados a ele, o número dos seus cavaleiros empunhavam os exércitos, que eram 200 milhões. E eu ouvi o seu número, gente. Olha, a China, a Rússia, os países árabes, o Irã, e aí vai, marchando contra Israel. Israel. Quem não foi no arrebatamento estiver vivo nessa época, imagina, não poder comprar, vender, não poder, sabe, falar de Jesus abertamente, não ter o Espírito Santo aqui, porque subiu. Depois que o Espírito Santo subir, então somente pela dor é que você vai ser salvo. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. Suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia cabeças de leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre, ação dos demônios. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo. Fumaça e enxofre saía das suas bocas. Então, o oxigênio na terra, o ar, será danificado. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinha cabeça com as quais feriam as pessoas. Então, a maldade e a violência cada vez maior. O restante da humanidade, que não morreu e que não foi arrebatado, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Reparem nisso, gente. Não se arrependeram das suas más obras, das obras das suas mãos. Elas não pararam de adorar os demônios, não pararam de fazer macumba, de adorar imagens e esculturas de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, de adorar os ídolos. E que não podem, esses ídolos e essas imagens não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinos, dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão se arrepender. Não vão querer saber de Jesus, do evangelho, da palavra, mesmo vendo isto. Veja, essa pandemia. Muitos estão brincando, não se arrependeram. E a Bíblia diz que muitos não vão se arrepender. Mas quem não se arrepender, nunca vai poder dizer que Deus não deu oportunidade, que não teve chance. Nunca. Nunca. Porque o evangelho está sendo anunciado. Se arrependa, entregue a vida a Jesus enquanto é tempo. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. É tempo de arrependimento. É tempo de jejum e oração. É tempo de buscar a presença do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça a voz do maravilhoso Espírito Santo.